satisfeito, sentindo-se como um leproso moral. Se deixarmos Isaías lá, na condição arrasada que ele estava, não havia nenhuma esperança nem para nós, nem para ele, nem para nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não deixou Isaías naquela condição desesperadora. Enviou um dos serafins para lhe pregar o evangelho, dizendo: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Mas, agora, se reparamos a maneira como Deus falou para Isaías, ele não disse: ô homem, sinto muito por você estar triste, tão triste. Você não é uma pessoa tão mal. Você é realmente uma pessoa boa. Não foi assim que Deus falou para Isaías. Pelo contrário, ele fez Isaías saber que era pecador e necessitava do perdão de Deus. As boas novas do Evangelho não se amparam na visão modesta que temos de nós mesmos, ao pensar que não somos tão mal, ao pensar que somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém, pagamos nossas contas todas em dia, não somos assim tão mal. É isso o pensamento do ser humano. Enquanto a Bíblia diz que o coração do homem é cheio de maldade. Enquanto a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícias. Nossas próprias justiça é como trapos de imundícias. Então, a boa nova do Evangelho relaciona-se com o fato de Deus, por meio de Jesus Cristo, saber lidar com os nossos pecados, com a nossa maldade. A justiça de Deus, nós somos pecadores e o pecado precisa ser punido. A justiça de Deus precisa ser completa. Quando os menores pecados aos nossos olhos é rebelião contra a autoridade soberana de Deus. Nós chegamos já no versículo 7, mas vale a pena dizer ainda que como Deus tirou os pecados de Isaías. Como Deus poderia dizer a Isaías que o seu pecado foram tirados, perdoados os seus pecados? Como Deus tirou o pecado de Isaías? Por meio da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, que ocorreu basicamente 700 anos depois. Mas devido à temporalidade dos tempos, podemos dizer que a morte de Jesus Cristo aconteceu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Citei só o finalzinho do versículo. E Apocalipse 1:5 diz que aquele que nos ama
pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Nós vimos aqui, no versículo 7, onde vamos continuar a mensagem, né? No versículo 7 diz, 6 e 7, né? Para ficar mais entendido. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com antenas. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Logo depois, versículo 8, diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando foi que Isaías ouviu a voz do Senhor? Dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Depois que os seus pecados foram perdoados. Depois que ele recebeu a notícia dos serafins que seu pecado havia sido perdoado, tirada a sua culpa. Então, Isaías não questionou. E aonde? E aonde, Senhor? Fazer o quê? Quando? É para ir? Não. Ele se prontificou. E eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra significa estou disponível. Estou disponível, envia a mim. E logo depois, versículo 9, vamos ler do versículo 9 em diante, depois a gente vai reparar mais minuciosamente. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendas. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecei-lhe os ouvidos e fechar-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Agora, pensamos em nós. Se fosse você ou eu também, ouvir o chamado e se dispor para ir, e depois de se prontificar, dar a palavra: eu vou, envia-me a mim, estou pronto, estou disponível. Aí, ouvir o que é que ele vai fazer. Deus não deu nenhuma esperança de sucesso no seu ministério, na sua pregação. Apenas a pregação de Isaías
ia cegar os olhos das pessoas, tornar surdo os ouvidos, endurecer mais e mais o coração das pessoas. Às vezes a gente está em uma igreja e vê poucas pessoas se converter. Nossa alegria é quando tem pessoas se convertendo sempre, né? Chegando à igreja. E às vezes até ficamos, mas o que está acontecendo? Ninguém está chegando, ninguém está se convertendo. Quando a gente lê essa mensagem, nos anima bastante. Isaías não desanimou, não esmoreceu ao ouvir o que ele havia de fazer, cegar os olhos das pessoas, tornar surdo os ouvidos, endurecer o coração, povo de um coração endurecido. Se continuamos lendo, vamos ver que a cidade ia ficar deserta, desolada. E aí? O fruto do trabalho. Lá no capítulo 53, no capítulo 53 de Isaías, o versículo 1, ele se queixa, né? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado, a outra tradução diz, manifestado o braço do Senhor, ninguém deu crédito à pregação. Mas, continuando lendo do versículo 10 em diante, versículo 9 em diante, nós podemos aprender que Deus não endurece o coração das pessoas. Não foi Deus que endureceu o coração das pessoas, nem Deus endurece o coração das pessoas para que não creiam. Ele fez isso lá em Faraó, lá no Egito. Lá no Egito foi Deus quem endureceu. Mas desde os dias de Isaías, também em nossos tempos, às vezes nós pensamos, Deus que endurece. As pessoas, por resistir mais e mais a Deus, a sua palavra, vai endurecendo cada vez mais o seu coração, vai se tornando duro. As pessoas mesmo que endurecem o coração, por não querer ouvir a palavra de Deus. E se torna mais difícil de crer em Deus. Em outras palavras, podemos dizer, se torna mais fácil, há mais facilidade das pessoas rejeitarem a palavra, rejeitar a Deus. Por quê? Por resistência. As pessoas que resistem. Né? Se a gente, qualquer grupo que a gente tiver, em qualquer lugar, e quando falamos de política, todo mundo dá uma opinião. Não falta quem deu uma opinião, às vezes não pode nem se falar, porque é tanta gente falando. Se fala de futebol, é da mesma maneira. Mas quando falamos em Jesus Cristo, as pessoas se calam. E quando fala da salvação, começa a sair. É coisa que acontece no nosso meio. Conosco, não sei se já aconteceu com você, mas acontece conosco. Fala de Jesus Cristo, quando fala em Jesus Cristo, as pessoas não querem ouvir. Rejeitam.
a palavra, se torna com o coração endurecido cada vez mais. Mas esse não é o motivo para desistirmos de testificar do nosso Salvador. Temos que fazer. Isaías começou a promessa de Deus tão maravilhosa, tão maravilhosa, quando ele diz, depois, quando ele diz, então disse ele, quem? Deus, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurecei os ouvidos e fechai-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até quando? Até que seja desolada as cidades e fique sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Quando a gente prega o Evangelho, quer ver frutos, né? Quer ver frutos. Quer ver frutos. Quando o pastor quer ver frutos no seu trabalho, na sua pregação, mas a promessa para Isaías aqui era que as pessoas não iam dar ouvido, não iam crer, as cidades iam ficar desertas, sem moradores as casas. E aí? Irmãos, eu vou concluir. Vou concluir dizendo uma coisa. O sucesso do profeta, o sucesso do pregador, não está em uma igreja cheia. Está na fidelidade, porque ele serve ao Senhor. Esse é o sucesso. A nossa recompensa está lá na glória. Não aqui nesse mundo, né? Foi o que Jesus Cristo disse. Então, tudo que nós fazemos seja para a honra e a glória do nosso Salvador. A palavra é anunciada. É anunciada. E o Senhor Jesus Cristo faz a obra na vida dos pecadores. Que se arrependem e é salvo. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Próximo